Oi, gente! O tema da nossa aula hoje vai ser corpo negro e quantização de energia. Esse é um tema que eu digo que talvez foi o pontapé inicial da mecânica quântica, né? Inaugurou aí tudo que vem depois, todos os estudos que vieram depois a respeito da mecânica quântica. Então nós vamos ver um pouquinho a respeito da radiação do corpo negro, o que é a quantização de energia e todo o problema envolvido, né, por trás desse espectro da radiação desse corpo negro, também conhecido como a radiação da cavidade. E eu vou deixar no final do vídeo um link de um experimento que explica essa radiação da cavidade, para vocês entenderem um pouquinho o porquê dessa comparação. E também a teoria de Planck que veio a resolver todo esse problema, que foi um problema que se chamou, que teve um nome aí de catástrofe do ultravioleta. Então vamos lá. Primeira coisa, o que é um corpo negro, tá? Então o corpo negro, gente, é todo corpo que possui uma certa temperatura acima do zero absoluto, né? Então todo corpo que emite, que possui temperatura acima do zero absoluto, que é o 0 Kelvin, emite algum tipo de radiação. Nós, por exemplo, seres humanos, a nossa temperatura corporal, né, em média 36,5 graus Celsius, emite radiação aí na faixa do infravermelho. Então, a gente costuma falar, né, quando tem várias pessoas reunidas numa mesma sala, que aí fica um pouco abafado, a gente diz que é o calor humano, né? Então, em consequência dessa radiação que a gente emite, todo corpo que possui temperatura emite radiação. Aí, quanto maior a temperatura, maior vai ser a radiação que esse corpo emite. Por exemplo, se a gente pegar uma barra de ferro em temperatura ambiente, ela emite radiação, só que essa radiação a gente não vê, é uma radiação infravermelho. Se a gente aquecer, né, se a gente colocar essa barra de ferro no fogo, por exemplo, ela vai ficando avermelhada. Isso quer dizer o quê? Tu vai aumentando a temperatura e ela vai passando do infravermelho para a faixa da luz visível, que seria o vermelho. E aí é onde a gente já consegue ver, né? Então, gente, isso tem a ver com a temperatura do corpo. Por isso que a gente vai estudar aqui o espectro da radiação do corpo negro. E a primeira característica do corpo negro é que ele absorve radiação, mas ele não reflete nada dessa radiação. E a frequência, só que ele emite, né? E a frequência da radiação emitida é proporcional à sua temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a frequência, maior a radiação. E aí vocês lembram, quando vocês estudaram o espectro eletromagnético, vocês lembram das cores VAA, VAA, V, que são as cores do espectro eletromagnético. Deixa a senhora aumentar um pouquinho aqui a tela. Que significa o quê, ó? Esse espectro aqui é o da luz visível, tá? Então, imaginem lá no espectro das ondas eletromagnéticas, até a gente viu na aula anterior, né, o espectro das ondas eletromagnéticas, que antes do vermelho está o infravermelho e após o violeta está o ultravioleta. E aqui seria a faixa da luz visível, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, depois verde, azul, anil e violeta. E aí significa o quê? Que quando eu estou no vermelho, significa que o meu comprimento de onda é maior e a minha frequência é menor. Então, menor frequência, maior comprimento de onda. Quando eu estou no violeta, eu tenho maior frequência e menor comprimento de onda. E existe uma relação em comparação ao comprimento de onda com a temperatura. E aí, quem trouxe essa relação para nós foi esse alemão aqui, ó, que a gente chama de Wien. A lei de Wien, tá? A lei de Wien, ela me diz o seguinte, que o comprimento, tá? Que o comprimento da onda, o comprimento máximo, ele sempre vai ser
essa constante dividido pela temperatura. Então, existe uma constante que se eu multiplicar a temperatura pelo comprimento de onda, vai dar sempre esse valor. E esse valor, ele é chamado de constante de dispersão de Wien, tá? Ou apenas constante de Wien. Tem gente que fala a lei de deslocamento, né? Mas a gente atribui lei de Wien e a constante de Wien. Gente, veja aqui esse gráfico, ó. Esse gráfico aqui, ó, que é um gráfico do comprimento de onda versus a intensidade da radiação, ó. Então, através daquela equação ali, tá, da constante de Wien dividido pela temperatura, sempre vai nos dar o comprimento de onda. E claro, né, gente, quanto maior a temperatura, ó, menor vai ser o comprimento de onda. Eu vou mostrar para vocês no simulador que vai ficar melhor de vocês entenderem. Veja bem, aqui eu tenho uma onda, tá? Aqui é o comprimento de onda. Comprimento de onda, tá? Ó. E aqui é a que chama de densidade de potência espectral ou simplesmente a intensidade da radiação. Aqui, ó, quando eu mexer aqui, ó, significa que eu estou aumentando a temperatura, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou com uma temperatura, ó, de uma lâmpada incandescente, basicamente, ó. O comprimento da onda está grande, ó, tá maior, né? Intensidade menor, ó. Conforme eu vou aumentando aqui a minha temperatura, veja o que acontece. O comprimento de onda, ela vai diminuindo, gente, olha. Ela vai diminuindo, ó. Tá vendo? Ó, ela vai saindo do vermelho, passando pelo alaranjado, amarelo, verde. Tá vendo que ela tá aumentando a frequência dela? Ela tá aumentando a frequência e diminuindo o comprimento. Lembra que é sempre ao contrário? Quanto maior o comprimento, menor a frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento. Isso tá lá na equação fundamental da ondulatória, essa relação. Ó, e conforme eu vou aumentando a temperatura, ele vai cada vez mais se aproximando, ó, do violeta, tá? Ele vai cada vez mais se aproximando do violeta. E aí, olha, aqui eu tô em 5.000, deixa eu colocar aqui, ó, que foi onde aconteceu o problema da catástrofe, chamada catástrofe do ultravioleta, que foi a partir dos 5.500 Kelvin, ó. Bem aqui, ó, quando ele sai do verde e começa a se aproximar do violeta. Gente, a física moderna, ela nasce ela nasceu, né, a partir do momento em que a física clássica não conseguiu mais explicar alguns acontecimentos, alguns problemas, né? Começou a falhar em alguns cálculos matemáticos em relação aos experimentos. E foi o que aconteceu aqui, tá? Existe uma lei chamada Lei de Weyl-Jeans. Vocês não precisam se apegar a esses nomes, tá? Mas se vocês ouvirem falar nessa lei, que é a Lei de Weyl-Jeans, que é uma lei que foi baseada na ondulatória clássica, para explicar justamente o espectro aqui da radiação do corpo negro. O que dizia essa lei? Essa lei dizia o seguinte, que quando eu aumentasse aqui a temperatura, ó, acima dos 5.500 Kelvin, essa radiação ela seria infinita. Esse corpo emitiria radiação infinita. Só que o problema é que os cálculos matemáticos diziam uma coisa e os experimentos, a prática, dizia outra. Na prática, não era isso que acontecia. O corpo não emitia energia infinitamente. E aí, esse problema, né, eles chamaram de catástrofe do ultravioleta. E quem veio para resolver esse problema, né, foi o Max Planck, parceiraço de Einstein, e que ele veio com a sua teoria, né, conhecida como a teoria de Planck, e ele dizia o seguinte, que a energia ela não era contínua, a energia era quantizada. E o que é algo quantizado? O que é uma grandeza quantizada? Vamos lembrar, o que é uma grandeza contínua e uma grandeza quantizada? Quando a gente fala de contínua, gente, é uma grandeza que pode ter qualquer valor, qualquer valor.
Agora, uma grandeza quantizada é uma grandeza que não pode assumir qualquer valor, ou seja, para nós é uma grandeza discreta. A gente fala grandezas contínuas e grandezas discretas. Então, quando a gente fala em quantizado, significa tem uma quantidade atribuída ali, ela não pode ter qualquer valor. E aí a mecânica quântica, ela surgiu, né, esse nome quântico, ela veio dessa energia quantizada. Então veio aí o nome da mecânica quântica. A gente pode comparar uma rampa, né, a altura de uma rampa com a altura de uma escada, por exemplo. Numa rampa, se eu subir uma rampa, eu posso subir ali 30 centímetros, 40, 50, 65, 72 centímetros. Numa escada, eu vou associar a quantidade de degraus. Então, se um degrau tem, vamos supor, 15 centímetros, eu posso subir 1 degrau, 2 degraus, 3 degraus. Então, eu posso assumir o valor de 15 centímetros, 30 centímetros, 45 centímetros. Eu não posso assumir um valor de 50 centímetros, por exemplo. Por quê? Porque tem uma grandeza associada ali, que é a altura de cada degrau. Então, aí seria uma grandeza quantizada. A mesma ideia a gente pode assumir no caso de uma torneira que está enchendo um copo de água. Uma torneira ligada com a água correndo e uma torneira pingando. Aí a gente assumiria que cada gota, né, que está pingando equivale a tantos ml. No copo que está com a torneira aberta, correndo, a gente pode medir e assumir qualquer valor, né, qualquer quantidade para aquele copo. Agora, o outro copo não. Vai ser quantas gotas equivalem, né, cada gota equivale a tantas medidas, a tanto ml de medida. Então, é só para vocês terem uma ideia a respeito da quantização. Então, está aqui, gente, ó, o Max Planck, tá? E aí ele trouxe a ideia do quantum, né? A palavra quantum, na verdade, ela significa pacote. Então, quantum de energia, um pacote de energia. E ele trouxe essa equação aqui chamada a equação de Planck, ó. Que seria o E, tá? Que é a quantidade de energia do pacote, tá? Cada pacote de energia, então seria esse Nzinho aqui, ó, é o número inteiro que indica cada pacote de energia, tá? Então a radiação, ela é formada por pacotes de energia. O H é a constante denominada constante de Planck, né? A constante envolvida. E o F é a frequência da oscilação. Então, seria, a constante de Planck está aqui, gente, ó. É o 6,63, tá? Vezes 10 na menos 34 joules-segundos. Mas também a gente pode associar ao eletrovvolt-segundos, que aí tá aqui, ó. Em eletrovvolt-segundos, tá? A conversão. E aí, gente, então, esse pacote de energia, que depois o Einstein vai pegar esse pacote de energia e vai chamar de fóton, tá? Então, o fóton depois vai ser usado por Einstein lá no efeito fotoelétrico, vai ser usado esse quantum aqui, que é esse pacote de energia. Tá, gente? Então, basicamente, essa é a história envolvida aí do início da mecânica quântica. E o experimento que a Sora quer mostrar para vocês é esse experimento aqui, ó, de uma caixa, tá? A emissão de radiação através de uma caixa com uma abertura ali, com uma cavidade. Eu não vou passar o vídeo, mas eu vou deixar o link, inclusive no roteiro, para vocês assistirem com calma depois, tá? Então, ele mostra aqui como é possível o corpo negro, então, não refletir radiação, apenas absorver e emitir. Ele faz a medição, tá? Ele faz a medição da temperatura antes e depois, então é bastante interessante. Certo? E aí depois, na próxima aula, a gente vai conversar sobre o efeito fotoelétrico, a respeito dos fótons, né? O que é os fótons que eu acabei de mostrar para vocês, a palavra quantum, né? Que é denominada... quanta é plural, tá? Da palavra quantum, que quantum significa, na verdade, esses pacotinhos de energia que eu acabei de explicar para vocês, tá bom?
Então nos vemos na semana que vem. Um beijo da Sora para vocês e até lá!